Fala pessoal, aqui é Vitor Moura da Lantal e hoje vamos falar um pouco do chamado Banco dos BRICS, das suas funções e dos seus projetos. O New Development Bank, conhecido como NDB, foi criado em 2015 pelos países que compõem o grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A sua sede fica em Xangai, aqui na China, e é um banco multilateral de desenvolvimento com o objetivo de mobilizar recursos para projetos tanto de infraestrutura, desenvolvimento sustentável em mercados emergentes e países em desenvolvimento, chamados EMDCs. O NDB prioriza projetos que impulsionem o crescimento econômico e melhorem a vida das pessoas nos países membros, visando sempre moldar um futuro mais sustentável, E dentro desse amplo espectro aí de infraestrutura, desenvolvimento sustentável, que pode englobar muitas coisas, as operações do NDB durante o período de 2022 até 2026 se concentrarão nas seguintes áreas: energia limpa e eficiência energética, infraestrutura de transporte, água e saneamento, proteção ambiental, infraestrutura social, infraestrutura digital. Vamos falar um pouquinho da história, que está por trás aí do New Development Bank, do NDB, Então a criação do banco, ela foi acordada pelos líderes dos BRICS na quinta cúpula do BRICS, realizada em Durban, na África do Sul, em 27 de março de 2013, Em 15 de julho de 2014, então um ano depois, no primeiro dia da sexta cúpula dos BRICS, aí realizada em Fortaleza, no Brasil, o grupo de economias emergentes assinou o documento, muito aguardado na época, para a criação em si do banco, O capital subscrito inicial do banco foi de 50 bilhões de dólares, havendo autorização para chegar até 100 bilhões. Também foram assinados uma série de documentos sobre a cooperação entre as agências de crédito à exportação BRICS e um acordo de cooperação em matéria de inovação. No Brasil, o acordo constitutivo do banco foi promulgado pelo decreto número 8.624, de 29 de dezembro de 2015. A estrutura decisória do banco compõe-se de um conselho de governadores, um conselho de diretores, um presidente e 4 vice-presidentes. Além disso, existem os escritórios regionais, que no caso do Brasil, a sede do Escritório Regional das Américas, o conhecido como ERA, fica na cidade de São Paulo, mas o banco pode estabelecer dependências, ou seja, subsedes, na cidade de Brasília ou em outras cidades, mediante o consentimento do governo brasileiro. Como todo mundo já deve saber, a sigla BRIC, que inicialmente abarcava Brasil, Rússia, Índia e China, foi cunhada em 2001 por Jim O'Neill, então economista-chefe do Banco Multinacional de Investimentos, o Goldman Sachs. Na época, os 4 países mantinham altas taxas de crescimento e o rótulo BRIC apresentava um otimismo econômico sobre o futuro dessas nações. Até hoje, há muitos críticos do termo, Porém, diziam que os países eram muito diversos para serem agrupados de tal forma e que isso não passava de uma jogada de marketing do Goldman Sachs. Mas o que talvez pode, ter começado como uma jogada de marketing para encorajar os investidores acabou se transformando, na verdade, no motivo de criação de uma plataforma de cooperação intergovernamental semelhante ao G7. Em 2009, as 4 nações se reuniram para a sua primeira cúpula em Ekaterimburgo, na Rússia. E em 2010, a África do Sul foi convidada a integrar o grupo, acrescentando aquele S, ficando os BRICS. Em 2021, o Conselho de Governadores do NDB aprovou a admissão de Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Egito e Uruguai na família NDB, o que marcou o início da expansão do banco como uma instituição multilateral global. E o grupo promove anualmente uma reunião de cúpula entre os seus representantes que procuram também formalizar acordos e tomar medidas de interesse de todos, em diversos campos, como técnico-científico, acadêmico-cultural, além do financeiro e econômico, como a criação de uma instituição financeira própria para garantir o financiamento de investimento entre os seus membros, fazendo frente, de certa forma, ao que é o FMI e o Banco Mundial hoje, que são organizações ligadas à ONU, a Organização das Nações Unidas. Os desenvolvimentos econômicos mais recentes nos Estados-membros dos BRICS têm pouco ou nada a ver com os mitos iniciais sobre os quais o grupo foi criado, Então, dos 5 membros, por exemplo, apenas a China registrou um crescimento estável e prolongado desde essas últimas 2 décadas. Então, enquanto o PIB chinês cresceu de 6 trilhões de dólares em 2010 para quase 18 em 2021, as economias do Brasil, África do Sul e Rússia estagnaram. O PIB da Índia passou de 1,7 trilhão de dólares para 3,1 de dólares, um crescimento muito grande, mas inferior ao ritmo chinês. E atualmente o BRICS tem uma população combinada
combinada de 3 bilhões de habitantes e um PIB de mais de 25 trilhões de dólares, ou seja, 40% da população mundial e cerca de um quarto do PIB global está representado dentro do NDB. Por mais que exija uma divergência aí entre os membros de representatividade, o conjunto ainda é extremamente relevante. Em 24 de março de 2023 desse ano, a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff foi indicada para substituir Marcos Troilo na presidência do NDB, indicada pelo governo brasileiro e aprovada pelo Conselho de Governadores do banco. E ela vai ter um mandato até julho de 2025. Até então, ela é a primeira política a assumir o cargo. Até então, todos os presidentes anteriores eram da área de finanças ou economia. E quais são os desafios que o NDB enfrenta hoje, né? Então, o grupo tem atuado no fortalecimento da cooperação sul-sul, né? Ou seja, promovendo o intercâmbio de conhecimento, expertise entre países em desenvolvimento e ações conjuntas para enfrentar desafios globais, como a mudança climática e a segurança alimentar. Mas os BRICS também enfrentam desafios em termos de pressões políticas externas, assim, como a crescente rivalidade entre a China e os Estados Unidos, por exemplo, e a volatilidade dos mercados financeiros internacionais nesses momentos conturbados, com a saída da pandemia, a guerra na Ucrânia, entre outros problemas globais. A desigualdade econômica e social dentro dos próprios países também é um desafio que pode prejudicar a promoção do desenvolvimento sustentável. São 5 países que enfrentam situações domésticas muito diferentes, mas também muito complexas. Além disso, os países do grupo eles são todos ricos em recursos naturais, grandes reservas de petróleo, gás natural, minério de ferro, ouro, água e entre outras riquezas, né? Isso sem contar os milhões de hectares de áreas agrocultiváveis com soja, milho, trigo, produção de proteína animal, sobretudo no Brasil, aí falando já do agro. E são países também que se destacam no cenário internacional como importantes centros econômicos e financeiros e acabam atuando de maneira a fortalecer economicamente o grupo e outras nações menos desenvolvidas e os países emergentes, né? Alguns dos quais têm solicitado ingressar formalmente nos BRICS, como é o caso da Argentina, da Argélia e do Irã. A gente tem visto esse movimento mais recente, né? Do grupo dos BRICS começar a ter uma relevância maior, países aí do sul global cada vez mais interessados em entrar no grupo. Dessa forma é interessante ver que o BRICS amplia a inserção das economias emergentes no sistema econômico internacional e reforça assim a sua importância na composição da geopolítica global. Então assim, a gente tem nesse banco uma instituição muito importante, muito estratégica no que é a concepção, né, o conceito da instituição dos BRICS, que por mais que seja um grupo com muitas divergências entre o grupo, não em termos de rivalidade, mas em termos de diferenças entre os países, está se tornando aos poucos, só o futuro dirá, mas está se tornando um certo contraponto e uma saída para outros países do sul global menos favorecidos terem um certo suporte de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O vídeo de hoje fica por aqui, a gente está à disposição se tiverem algumas dúvidas, espero que tenham gostado do conteúdo, deixem seu like, seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima.